Vamos ver. Foi. Muito bom final de tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro. Estamos próximos do Natal e também próximos de um grande assunto aí, uma novidade aí para o nosso honrado convidado aí, doutor Tiago Bravo, advogado tributarista aí de São Paulo. Recentemente, aí, numa entrevista aí muito, muito interessante aí do Valor Econômico sobre a negociação, né? Novas negociações aqui no canal. Então, o que nós propomos hoje, né? Que o Tiago vai tratar dessa nova negociação das dívidas tributárias, né? Vamos começar pela União, né? Tributos federais, tributos também, enfim, que dependendo do órgão cobrador. Então, o Tiago vai hoje aí nos ensinar muito sobre como fechar bem o final de ano na parte tributária. Tiago Bravo, seja muito bem-vindo. Uma boa noite. Obrigado, Vinícius. Boa noite aí, bom final de tarde para todo mundo. Enfim, né, o tema, ele digamos assim, é um pouco novo, né, acredito, para os contribuintes, porque eles estão mais habituados com parcelamento, com, às vezes, uma anistia, outras, né, modalidades aí de uma tentativa de regularizar a sua situação fiscal, né? E a transação, ela é um pouco peculiar, né? Um pouco diferente a essa situação, né? Só para antecipar, né? Você falou, trabalho aqui em São Paulo, sou advogado tributarista, a gente tem uma empresa aqui de consultoria tributária que é a Tax Advice, né? Então a gente tem bem esse nicho de buscar melhores soluções para os contribuintes, né, para as empresas, para poder reduzir carga tributária, pagar menos imposto, ou então deixar de pagar errado, né? É uma das soluções aí. Mas voltando ao tema, né? Eu queria começar primeiro, Vinícius, não sei se você topa também, falar um pouco do porquê, né, a transação tributária veio em época de pandemia, né? Porque ela veio nesse momento, por que não um parcelamento, por que não um refis, né, que muitos esperavam, enfim. A transação tributária, né, acho que é até bacana a gente falar isso, a gente se espelha muito no modelo americano que já existe, né, no Brasil. A gente ainda não tinha praticado isso, apesar de já ter à disposição no nosso Código Tributário Nacional, de que poderia haver a transação tributária a partir da criação de uma lei para isso. Então, para haver essa regulamentação, essa transação, né, esse acordo entre o fisco e contribuinte, né, fisco e empresas, haveria antes que ter uma lei, né? E essa lei veio, né? Veio nesse ano, a Lei 13.988 de 2020, ela veio para dar essa possibilidade desse acordo entre duas partes, né? Enfim, um dos motivos, cara, eu acho que até caberia aqui a gente fazer uma leve crítica, né? É que a grande demanda do judiciário, ela a maioria tributária, né? Certo. Algumas pesquisas, né, que indicam isso, e eu até, para não falhar aqui em números, né, não dar números sem ser exatos, há uma proporção de aproximadamente 30 milhões de processos que discutem crédito tributário. Isso seria 40% dos processos existentes no Brasil. Então, pensa só, que 40% do que demanda o judiciário é tributário, entendeu? E não só é tributário, como é execução fiscal, ou seja, é o fisco ali buscando reaver esses valores que as empresas ou estão devendo, ou o fisco acredita que está devendo, né? Porque há muitos casos que não são devidos, né? Tem que ter uma discussão realmente. Então, partindo daí foi que surgiu a ideia da transação, porque o objetivo da transação é o quê? É um método alternativo de resolver esse conflito, né? Reduzindo os custos. Pensa só que a movimentação da máquina judiciária, né, do judiciário através desses 30 milhões de processos, requer muito custo da contratação, procuradoria, ou mesmo até de advogado, pagamento de custas, e muitas vezes em sucumbência, né? Então, fora os anos e anos ali que o processo tramita no judiciário, prejudicando muitas vezes outros tipos de causas, né, que teria mais prioridade. Então, esse foi o primeiro
uma das primeiras razões ali para a transação vir nesse momento assim, de pandemia, que as pessoas querem resolver as coisas, enfim. Também, né, um dos princípios que norteiam essa transação, né, vindo bem do comecinho, né, é a confiança que pretende se estabelecer entre o fisco, né, a Receita Federal, o governo do estado, o município e as empresas, né. Então, através de concessões mútuas, né, o fisco, por um lado, vai abrir mão de um pedaço dessa dívida, né, de um juros, de uma multa, até mesmo, às vezes, uma parte do principal, para poder receber. Por quê? Por que o fisco faria isso, né? A gente pararia para pensar, né? Porque ele também espera que do lado de lá tenha uma concessão também, né? Uma renúncia, que seria deixar de discutir, deixar de ter esse gasto do judiciário, né? Deixar de ter tantos e tantos processos tramitando e também ter essa recuperação rápida desse valor, né? Tem a estimativa aqui, como inclusive, né, foi a notícia do valor que eu participei, foi a transação do estado de São Paulo. A notícia é que aproximadamente seriam 336 bilhões de reais que o governo pretende recuperar, né? Esse é o tamanho da dívida do contribuinte aqui em São Paulo, que está sendo discutido tanto no judiciário quanto na dívida ativa, né? Então, é um montante gigantesco, e isso veio porque quando surgiu a primeira transação para o governo federal, teve um grande sucesso, né? Acho que aproximadamente em agosto, setembro, quase 20 bilhões de reais já haviam sido recuperados através da transação. Não recuperados, né? Mas já transacionados, né? Partindo ali das parcelas. Enfim, o que mais? Eu acho que também a gente vale ressaltar que a transação ela busca a eficiência, né, de toda a máquina administrativa, né, de todo o administrativo tanto do governo como do judiciário, enfim. Então, tem esse interesse público, né? Principalmente isso. Que mais? Enfim, acho que a introduçãozinha para conhecer um pouco mais a transação é essa que eu posso falar. E agora tratando realmente, né, das transações que foram criadas, né? O que eu posso dizer é que tanto essa transação do governo federal, se estiver falando muito rápido, aí você pode me interromper, fazer algum questionamento, fica à vontade, viu? Também. Fica à vontade aí, Thiago. O espaço é seu aí, vamos lá. Não, bacana. E então, tanto a transação do governo federal quanto aqui do estado de São Paulo, né, que eu posso citar que a gente está aqui, que já está em vigência, né, já está acontecendo, elas têm bastante semelhanças, né? Acho que principalmente porque o modelo da União serviu, né, e funcionou. Acho que acredito que foi seguido, né? E essa é a tendência, né? Você seguir aquilo que está funcionando. O primeiro ponto é que não é qualquer dívida que pode participar da transação tributária, né? São consideradas dívidas irrecuperáveis ou com grandes chances de não ser recuperada, né? Aquelas mais difíceis de recuperação. E quais seriam essas, né? O primeiro ponto é as empresas que estão em recuperação judicial, processo de falência. Então, esse seria os créditos tributários mais difíceis da Fazenda Nacional ou o governo de São Paulo aqui conseguir recuperar. Então, por ter essa crença de que provavelmente ela não teria todo o valor recuperado, a empresa entraria em falência e realmente não iria cumprir com essa obrigação, ela vai lá e coloca eles num patamar de classificação, né? Esse é o nome, né? Patamar de classificação que foi criado. Então, tanto para o governo federal como aqui no estado, eles fizeram classificações A, B, C e D. Então, se você estiver ali na C e na D, que o seu crédito tributário é difícil de recuperar, né? Então, por isso, você pode ali participar, né? E quais critérios, né, que a gente pode falar que foram utilizados? Pô, você fala, Thiago, mas que critérios são esses, né, que a Procuradoria, eles criaram para poder nos classificar, né, classificar cada empresa ali? Primeiro, histórico de pagamento de tributo das empresas.
o histórico de cumprimento, né, adimplemento dos parcelamentos que a empresa já entrou. Então, se a empresa entrava e saía de parcelamentos ordinários ou até incentivados e não pagava, deixava de pagar muito, é um mau pagador, né, digamos assim, sim, ele poderia estar apto a essa transação. Débitos também que não estavam em garantia no judiciário, ou seja, a chance do judiciário conseguir alguma coisa com uma garantia é muito maior, né, porque está garantido. Se não estiver, então a chance acaba baixando ali. Então, também a capacidade contributiva do contribuinte, então, como tudo é declarado na Receita, né, eles têm esse acesso, ele consegue enxergar se uma empresa ou não está mais ou menos boa, como que está funcionando ali dentro a sua receita, enfim, o que ela tem de ativo, e aí, afinal, ela acaba classificando. Também, se tem uma chance de êxito ali do processo judicial ou mesmo da dívida ativa. Enfim, observando todos esses critérios, a Procuradoria vai e classifica as empresas. Após elas serem classificadas, o trâmite, ele tem a empresa ir atrás de uma adesão, né? Ela acessa, ou então mesmo preenche um formulário, que ela vai indicar ali, isso agora eu estou falando da federal, né? Ela é bem minuciosa, você tem que, quando você acessa o sinal, o portal ali do Regularize, e você acaba clicando que você quer fazer uma transação tributária a partir dessa lei, ele te leva para uma tela que você tem que preencher todos os dados da empresa e também colocar ali quanto que ela estava tendo de receita mês a mês desde o ano passado. Porque aí você vai indicar, acredito eu, né, que a Receita consegue enxergar a partir dali se você teve um crescimento da empresa, né, de receita, ou se teve uma redução, principalmente na pandemia. Né? E como a pandemia impactou muitas empresas, se a empresa teve uma redução ali, provavelmente ela vai ser classificada para poder entrar na transação, inclusive com um bom desconto, né? Agora, falando de desconto, a União Federal chega a 70%, né, de desconto, a depender da sua classificação, né? Então é bastante interessante se você tem uma classificação de um crédito bem que tem chance de não ser recuperado, então seu desconto vai ser maior, né? É inversamente proporcional, né? Quanto melhor pagador você o seu desconto é menor. E quanto pior pagador, melhor, entendeu? O desconto. Enfim, é bem para estimular a regularidade fiscal dessas empresas que estão em crise e buscam essa regularidade. Aí você me pergunta, né? Acho que a primeira pergunta que viria na empresa que é boa pagadora e pra gente, né? Quando que... por que não, né? Eu sou um bom pagador, eu não tenho direito a um desconto? Há um burburinho em relação a isso que provavelmente, né, a gente espera também isso, que ano que vem venha uma transação para essas empresas beneficiando o bom pagador, né? Essa é a ideia. E é bastante interessante, né? Porque se você é um bom pagador, mas você ali teve um problema, né, uma situação esporádica de se tornar um devedor, por você continuar sendo um bom pagador depois daquilo, né, passou uma etapa, mas você entrou, alguns débitos realmente passaram, mas você continuou sendo um bom pagador, então você seria beneficiado por isso. Essa é também o que a gente espera que aconteça e acredito que venha dessa forma, né? Enfim, e que mais eu posso falar aqui em referente à transação? Ela segue algumas linhas, né, também do parcelamento, que o contribuinte ele tem que fazer renúncia às discussões que ele já tem em trâmite, por óbvio, né? Por óbvio, porque ele está tentando resolver um litígio, que é a discussão daquele crédito tributário, então ele vai ter que renunciar às discussões, né? E na contramão, o governo renunciaria a uma parte, né, desses juros, dessa multa. Tá? Acho que também é um dos pontos, né? O que mais? Acho que bastante interessante de falar isso aqui, que a transação, ela pretende criar uma trava no contribuinte, porque diferentemente do parcelamento, você entra e sai, né? Na transação tributária, ela tem uma disposição que você entrando hoje
na transação, você não poderia entrar em nenhum acordo de débitos por 2 anos. Então, sim, ele seria uma forma de você ser forçado a cumprir aquele acordo, né? Não diria forçado porque ninguém é forçado a nada, né? Mas de ser motivado, né? Porque se eu sair desse acordo agora, eu não vou conseguir por 2 anos entrar em outro. Então, eu preciso, pelo menos aqui, tentar manter esse pagamento dessas prestações mês a mês, né? O que mais? Além dos descontos, né, tem a transação, ela vem para trazer algumas parcelas, né, diferentemente de refis, as parcelas é um pouco reduzido. Refis aí tem 120 meses, tem muito grande, né, o parcelamento é gigantesco. A transação já não é tão grande assim, ela aí vai definir de lugar para lugar, né? Mas ela, eu acredito que ela não vai passar de 100 meses, na maioria dos casos, até porque a ideia do governo é te dar uma redução boa para você poder pagar o quanto antes, né? E ele quer receber rápido. A ideia é encher o cofrinho rápido do governo, né? Não é pagar parcelas tão pequenas a perder de vista, né? Então, acho que esse também é um ponto diferente dos parcelamentos para transação, certo? Que mais? Eu acho que a transação também ela vem fortalecer bastante o Estado democrático, né, cara? Porque ele coloca, ele aproxima, né, o estado de igualdade, né, entre a empresa e a possibilidade de fazer um acordo com o fisco, né? Então, acho que, inclusive, eu havia falado que a gente copia bastante o modelo americano dessa transação, mas o que diferencia a nossa transação para deles é que lá o contribuinte faz uma proposta, né? Aqui o Estado ele tem um modelo preparado para você de proposta, você só adere. Então esse é um ponto. Outro ponto de diferença da transação para o parcelamento é que a transação ela pretende, né, até falando do Estado democrático, ela pretende individualizar, né, o contribuinte. Então colocar uma situação específica ali. Por isso que existem os critérios de classificação, entendeu? Para poder classificar quem é cada contribuinte e qual a situação dele, e a partir desse ponto ele se enquadrar numa redução ou outra, né? Então, esse é um ponto diferente do parcelamento. O parcelamento entra todo mundo de toda forma, tudo igual, mesmo que o cara tenha ali uma situação desigual em relação a outra empresa, né? A minha situação é que é uma empresa em falência, em recuperação, é uma situação diferente, específica. A outra é uma empresa que está bem, tá? Então, a transação ela vem para individualizar cada contribuinte, tá? Que mais? Cara, eu acho que o geralzão, né, da transação é essa. E aí ela vai ter suas especificidades a partir de cada local, né? Mas eu acredito assim que tanto para o fisco quanto para o contribuinte é uma opção bastante interessante, né, cara? Principalmente o contribuinte ele pode enxergar como não tão benéfico quanto um refis, né? Porque não é tão longo, talvez ele seja um contribuinte que não se classifique com o maior desconto, mas ele é benéfico porque vem num momento de crise, né? E também eu acho que agora não advogando, né, em favor da empresa, a empresa ela tem a tendência de querer se tornar regular, né, com essa transação. Então vai buscar realmente aquele contribuinte que quer ficar legal, quer ficar regular para poder continuar suas atividades bem, né, para poder chegar agora em 2020 e torcer para que tudo se volte o mais normal possível e também a caminhada da empresa ascender, né? Então eu acho que tem esse estímulo. A maioria dos procuradores entendem realmente, né? Até teve um ponto interessante na entrevista no Valor, que o procurador acabou comentando que realmente não é para o contribuinte gostar tanto assim da transação,
porque o objetivo é o governo arrecadar, né? E realmente não é 100% o melhor dos mundos, mas é muito interessante, entendeu? É uma solução. Com Por isso certeza. que... Uhum. É uma solução. Pode falar, por favor. É uma solução e uma opção de encerrar, né, alguns conflitos. Né? Acho que essa é a diferença, né? O parcelamento, às vezes você busca uma postergação, um fôlego, né, bem a longo prazo. A transação não, você quer encerrar aquilo, né? E eu acho que a transação ela vai ter essa mudança, né, de visão. Você vai deixar de enxergar que a transação somente ela vem para você postergar, você dar um fôlego, como para resolver um conflito, entendeu? Pô, eu acho aqui que realmente esse crédito tributário ele é devido numa parte, mas é indevido na outra. Eu vou com o governo aqui tentar transacionar para encerrar isso o quanto antes. Eu não quero ir para o judiciário para discutir isso, entendeu? Então, eu acho que vai começar a abrir essas opções, né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar que a transação é vista dessa forma, né? De resolver um conflito. Muita gente vê como somente uma forma de parcelamento, né? Mas não é isso. Né? Não foi, ela não veio com esse fundamento, né? Com esse motivo. Enfim, certo. Né? Porque eu penso assim, Thiago, eu acho que é pelas duas vias. Por quê? Porque normalmente empresas assim, ó, que estão devendo milhões e já está em execução fiscal. Uhum. E até isso já está se arrastando no próprio judiciário. E cabe, né, esse contribuinte, de uma vez por todas, até para encerrar esse caso, né, porque a qualquer momento, né, a nossa legislação permite que o contribuinte pode ir à fazenda e pode negociar, assim é automaticamente suspensa a execução fiscal. Eu considero isso uma boa saída, né, porque tem muitos casos, né, que já estão em execução fiscal e isso vai ficar rodando, quer dizer, causa danos para o erário, causa danos para o próprio contribuinte. Então, por que não, né, uma transação administrativa? Eu acho que é uma conciliação viável, assim, até para celeridade mesmo do caso. Sim, sim. E a questão, né, que a transação é uma forma de extinção, né, do crédito tributário, né? Ela realmente ela acaba com aquela discussão e com aquele débito, né? Então, eu acho que é o grande ponto, é a grande diferenciação. O objetivo é extinguir, né? E é curioso, né? Porque é algo que está no nosso Código Tributário há décadas, né? E agora, né, por lei, tá começando a ser utilizado, enfim. Ainda nem é uma modalidade muito discutida. Alguns nem chegam a se interessar por isso, né? Porque acreditam, talvez eu não tenha tanto benefício, enfim, porque talvez ainda não seja enxergada que o objetivo é extinguir o litígio, né? Principalmente para a administração pública, para o governo, zerar processo, né? Acho que esse é o objetivo e levantar o dinheiro, né? Uma parte dele, né? Então, eu acho que é um instrumento que vai ser muito utilizado daí para frente, cara. E não sei dizer se parcelamentos com incentivo serão tão frequentes, né? Com a transação tributária em jogo aí, entendeu? Uhum. O grave problema, Thiago, assim, que eu enxergo é o Estado, como sempre, né? Ele só quer arrecadar. Temos um sério problema no Brasil de inchaço público. Uhum. Então, isso aí já acaba forçando a Fazenda, né, por um erro do Executivo, é claro, forçando a Fazenda, né, a começar a cobrar. E por que, né, até o Thiago abordou isso no início da live, por que a maioria dos litígios entre contribuinte e Estado assim, ó, é gritante, 90% às vezes, né, o Estado é o que mais litiga. Por quê? Porque já vem lá do legislador. Eu acho assim, ó, que tem que... É um mecanismo tão complexo, né, mas eu vejo, né, que a transação tributária, ela é um arejamento. E eu acho que isso deve ser incentivado pelo próprio legislador, né? Eu acho que tem que atualizar a legislação tributária, né? Isso aí só atrapalha
o mecanismo, né, entre o contribuinte e o Estado. Sim. Cara, infelizmente, assim, o ramo tributário, as discussões, os litígios são os mais duradouros, né? Principalmente porque a gente fica muito dependente da máquina pública, né? Tanto do judiciário quanto de funcionários públicos, procuradores, enfim. Então, e a máquina estando tão inchada, né? Falta mão de obra, né? Se você for numa vara aqui de São Paulo de execuções fiscais, você vai ver uma multidão de processos, cara. É insano. Tem processo arquivado em porão, para você ter noção, porque não consegue andar. Isso eu tô falando de uma realidade aqui de São Paulo, né? Uma capital grande, de alto índice de processo eletrônico digitalizado, e mesmo assim é caótico, né? E tem contribuinte que quer ver sua situação melhorada, quer encerrar processo. Tem muita execução fiscal que está sendo cobrada de débito que já foi pago, né? Tem muita situação assim também. Então, eu acho que a situação do contencioso tributário ela é bem caótica, e a transação ela vem para dar uma modernizada, né, nessa situação, tentando uma nova forma, uma nova modalidade alternativa de resolução de conflitos, né? E acredito que vem para ficar, né? E também acho legal, interessante falar que a transação federal, a estadual, ainda não consegui observar isso aqui no estado de São Paulo, mas provavelmente vai ter, né? A federal, você tem uma opção de simular, né? Qual seria ali seu benefício de redução. Então, para o contribuinte ainda que não conhecia, não estava a par, vale a pena então ele procurar o advogado dele, ou então um advogado, para entender melhor e poder simular essa situação, né? Porque às vezes ele tem esse crédito há tanto tempo, e pode ser uma solução, né, de regularizar agora. E ele pode visualizar, né? Eu acho que a gente é muito visual, né? Então, se ele consegue ver ali uma redução de 100 mil, 200 mil, enfim, acaba tornando mais interessante, né, a situação. Então, acho que vale a pena procurar, principalmente porque a federal tá para acabar, né? Tá para encerrar esse mês, até o final do ano aí. Acredito que é dia 27, é a última data para adesão. Então, acho que vale a pena dar essa corrida aí e fazer essa simulação, enxergar, fazer conta, né? Colocar na ponta do lápis se vale a pena transacionar agora ou esperar aí, discutir, enfim, né? É muito pessoal, né? Individual. Esse é o bacana da transação tributária, é a individualização do contribuinte através do fisco, né? Exato. Porque assim, Thiago, falou tudo. Assim, ó, vara da Fazenda, sempre, já não é de hoje. Eu me recordo um professor meu, magistrado, que falou assim, que quando ele, pelas varas cíveis, né, ele conversava com as equipes, tudo para colocar em dia o cartório, era possível, mas vara da Fazenda era uma coisa caótica. Não havia tempo nem prazo, porque assim a demanda era excessiva. Mas aí é que está o problema. Eu quis fazer esse questionamento, na época eu me reservei, mas aí um colega fez por mim, e com razão, né? Mas por que da superlotação dos cartórios da Fazenda? Por causa que o próprio legislador coloca que a própria Fazenda já provoca o litígio. Por quê? É isso. Por que não legislar uma resolução de conflito? Por que não? Né? Mas nós já mandamos uma citação. Não, mas essa citação ela já induz ao litígio. Por que não uma resolução de conflitos? Por que não reformar essa citação? Né? Por que não propor já a resolução de conflitos, né? Para assim já tranquilizar o contribuinte? Porque quando vai para o litígio, aí já se sabe, né? Execução fiscal, normalmente, né? Ou até antes da execução fiscal, casos como baixa de cadastro, casos como apreensão de mercadorias, essas coisas, isso é só pela via judicial. Então, assim, por que não uma resolução de conflitos? Porque ao meu sentir, assim, pela minha pequena experiência, com certeza a resolução de conflitos vai, assim, ó, desafogar em muito o judiciário, que é isso que está precisando ser feito. Eu acho que é o momento que o
a administração pública abre para o diálogo, né? A gente vem fazendo bastante transação aqui, né? Bastante acordo desse tipo, e a gente está vendo realmente, né? Débitos inscritos em dívida ativa que ainda não foram ajuizados, sendo transacionados. Ou seja, você pode falar aí, 20 inscrições em dívida ativa que não vão ser judicializadas, né? São pelo menos 20 processos ali, né? Então, já está tendo uma redução, né? Já tá contendo ali, né? Parece que é uma porta de contenção para essa enxurrada de processos, de execução, né? Então, acredito que já vai dar resultados, né? A longo prazo, com certeza vai aparecer muito mais isso, né? Se continuar, né, a transação, mas acredito que agora a gente já consegue ver. Quem está fazendo isso consegue ver que é uma grande cadeia de inscrição em dívida ativa aí, de dívida ativa que não está sendo judicializada porque está entrando na transação. Então já é um ponto positivo aí para o judiciário, né? E quando você fala assim, judiciário, o contribuinte, a empresa pode achar que não beneficia ele, mas beneficia, cara, porque o judiciário mais rápido julga mais rápido a demanda que ele tem celeridade, né? Eu já vi casos aqui de mandado de segurança ficar meses e meses para ser sentenciado, até mesmo para sair uma liminar, cara. Você tem que ir no fórum, tem que falar com o juiz, você tem que estar batendo a porta ali direto, porque não tem o que fazer. Você fala que o seu caso é urgente, mas tem 300 mil processos urgentes, entendeu? Qual é a maior urgência agora, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o judiciário funcionar melhor, e eu acho que esse é um dos pontos. Então, o judiciário funcionando melhor, consequentemente, o contribuinte que tem uma causa ali legítima, que busca um êxito, um débito ali realmente que não é devido, uma discussão de uma tese legal, vai ter maior celeridade, entendeu? Vai começar a julgar mais rápido os casos do contribuinte das empresas. Então, um ponto, acho que vem para ser positivo, sim. Sabe, Thiago, falando, né, sobre a liminar que demora, tudo, nunca mais me esqueci um caso. Eu tinha já conseguido, né, no tribunal, uma liminar, porque só para variar, né, o primeiro grau sempre, né, eles fazem aquele... Não dá para generalizar, mas, enfim, regra é que normalmente no primeiro grau eles negam a liminar, aí tem que recorrer. Aí, finalmente, o tribunal acolheu a liminar, aí cheguei na Fazenda Pública, tudo isso antes da pandemia, claro. Olha, é uma liminar. Aí a própria Fazenda já responde, nós temos uma enxurrada de liminares aqui para atender. Então, agora, com a pandemia ainda, então, isso dificulta muito o acesso, né, da advocacia ao judiciário. Então, ou seja, a resolução é o melhor caminho. Sim, não, sem dúvida alguma, né? Eu acho legal, até interessante citar um dado, quando você falou de execução fiscal, né? 64% dos processos em andamento aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no tribunal, 64% é execução fiscal, cara. Nossa! Isso é um dado recente aqui que saiu em setembro, né? Desse ano. Então, para você ver a dimensão que é a execução fiscal, entendeu? É a maioria, né? A maioria dos litígios. Na verdade, Tiago, eu imagino assim que, por exemplo, eu que já trabalhei com direito securitário, eu acompanhava, assim, por reuniões, tudo, até relatórios do cliente, que o escritório atendia bancos também, eles começaram a fazer auditorias, começaram a fazer, assim, melhorias no sistema, porque eles queriam diminuir o litígio. Então, nesse caso tributário, por que não o executivo determinar que a Fazenda Pública, né, já existem esses projetos, né, por isso, eis aí a razão da resolução de conflitos, porque deve, e eu ainda sempre, claro, nós sempre temos que bater nessa causa, a causa é o legislador, né, ele tem que redirecionar. Sim, é um absurdo isso, ficar tanto tempo sem ser legislado, né? Então, realmente, acho que e também a gente pode observar que a grande demanda também de litígios surgem de falhas legislativas, né? Que há ali um conflito na interpretação da lei porque o legislador realmente errou na caneta e a gente não sabe o motivo. Então, tem que judicializar e deixar
alguém ali imparcial decidir sobre quem está certo, né? Então, sim, realmente... Mesmo com uma, né, Câmara dos Deputados e Senado, que também tem a sua comissão tributária, a comissão de assuntos da Fazenda em geral, só um pouquinho, né? São milhares dessas, são 503 deputados, são 81 senadores, então eles não só podem, como devem, né, formalizar uma lei para a resolução de conflitos, porque isso tem que virar uma obrigação. Porque, assim, o executivo que determina a fazenda pública, eles devem começar a, assim, legislar a respeito, porque hoje fica improvisado, né? Nós sabemos que na própria execução fiscal existe a possibilidade, olha, se o contribuinte que quiser, ele vai direto na fazenda e negocia e suspende a execução. Mas antes de chegar a isso, por que não reformar essa citação? Por que não dizer, olha, há uma resolução, pode vir negociar tudo, mas já muitos doutrinadores dizem que já existe. Não, mas é preciso modernizar isso, né? Por motivos óbvios, porque senão os litígios vão continuar em alta. Eu acredito que a gente tem que ser otimista, né, cara? Acredito que vem para melhorar, vem para modernizar e espero que seja disso para melhor, né? Certeza. Que venha, se vier uma nova, uma reformulação, tanto para os municípios, enfim, até mesmo uma nova transação, como eu comentei, que tem uma expectativa que saia para os bons pagadores, né? Espero que seja sempre moderno e a fim de... vai ter que beneficiar as duas partes, né? Um acordo bilateral, né? É um ganha-ganha, ou perde-perde, né? Então, claro, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder ali, e ambos têm que renunciar a alguma coisa para funcionar. Até porque mesmo senão não ia ter adesão, né? Não ia funcionar. Se só o governo quisesse arrecadar e não tivesse nenhum benefício ali, não teriam pelo menos ali 20 bilhões, como foi noticiado, né? De adesões, enfim, em reais, né? Em valor. É isso. Acho que então a ideia é que venha a melhorar a cada ano, é o que a gente espera, né, como tributarista, até porque o nosso objetivo é ver as empresas regulares funcionando bem. Tem muita empresa, principalmente que na época da pandemia sentiu isso muito forte, empresas de saúde, né, tem que estar com a sua situação fiscal bem regular. Então, a ideia é que a pandemia surgiu essa modalidade aí. Exatamente. Nós temos até, assim, eu acredito que a OAB deve também abraçar essa causa. Precisa, sabe, assim, com o legislador, né, buscar uma lei que, assim, que promova essa celeridade, que promova, assim, essa facilidade para o contribuinte, né? Sim. O Estado ainda, né, o próprio legislador, ele torna um sistema autoritário, né? Não pagou, vai levar ferro. Não, acho que não pagou, tem ainda uma oportunidade. E volto a dizer, né, tem doutrinadores que ainda defendem, mas isso já existe. Não, mas por motivos óbvios, né, o resultado, que é o dono da verdade, está comprovando que não está funcionando. É preciso modernizar. Sim. Eu acredito que assim, né, que nem você falou, não pagou, leva ferro, né? O ponto é